Bom, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo, me vendo adequadamente, tá? Eu virei a câmera, então não consigo visualizar o que vocês estão postando. A gente vai falar de um assunto hoje super importante, que é a respeito do metabolismo. As pessoas falam muito sobre termogênese, metabolismo, e as pessoas ficam na dúvida, será que de alguma maneira a alimentação, o estilo de alimentação, ela pode melhorar esse metabolismo e melhorar o nosso processo de emagrecimento? E é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês. Então, de assuntos que realmente envolvem o processo de emagrecimento e que muitas pessoas têm dúvidas. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jaqueline Migon, tá? Sou nutricionista, sou formada há mais de 22 anos. E a minha área de atuação atualmente é a nutrição ortomolecular, totalmente voltada para o processo de melhora da saúde e também no processo de emagrecimento, tá? Eu aproveitei para botar todas as informações aqui para vocês, por quê? Porque hoje eu trabalho não só individualmente em consultório, como eu trabalho hoje com grupos de emagrecimento, onde a gente encontra aí diversos perfis de mulheres buscando, o mesmo objetivo, que é o processo de emagrecimento. Mas qual é a base do todo o trabalho que eu desenvolvo? Primeiro, eu já desenvolvo programas e projetos dentro do processo de emagrecimento, tendo como base exatamente esses pontos aqui: o aumento da autoestima, a modulação da mente e o processo de emagrecimento sustentável. Exatamente isso, gente. Processo de emagrecimento sustentável. O que é isso? É quando você elimina o seu peso e sustenta esse peso por um tempo necessário para que o seu corpo entenda que aquele é seu novo normal. Então não adianta eu passar um cardápio, uma lista de compras e achar que todo o processo de emagrecimento ele vai ser resolvido com um cardápio, o que não é. Tanto que quem faz parte dos meus grupos de emagrecimento sabem, todas sabem que a modulação da mente, o trabalho com a autoestima, eles são decisivos para que a gente possa garantir esse emagrecimento sustentável, tá? E um ponto importante, mais de 2.400 mulheres já passaram pelo projeto da Estar Plena, através do desafio do programa Master. E vários de vocês já me conhecem, principalmente da Marinha. Eu sempre dei aulas de pós-graduações, em pós-graduações de nutrição por todo o Brasil. E eu decidi agora não apenas mais ensinar as alunas, mas ensinar as mulheres que buscam um peso ideal a entenderem todo o processo de emagrecimento. Porque se vocês não entenderem como o processo de emagrecimento acontece, vocês vão ter grandes dificuldades para aderir a qualquer tipo de tratamento. E quando a gente entende, a gente está internalizando para a nossa mente conceitos e informações para que exatamente a gente possa raciocinar na hora de comer. Essa é a base do trabalho. E eu amo estudar e amo ensinar. Então eu acho que aí se tornou uma base para estar desenvolvendo esse projeto grandioso com vocês. Então meu papel é ensinar as mulheres a emagrecerem de forma sustentável através de uma metodologia exclusiva. Até porque praticamente todos os programas que eu desenvolvi têm uma filosofia que já existe no meio científico, mas os programas foram exclusivos desenvolvidos por mim, principalmente quando eu adquiri 25 quilos após a minha gestação, 2 gestações. E eu eliminei em menos de 8 meses. Então eu quero passar para todas exatamente a experiência que eu tive com os programas que eu desenvolvi e nem senti que estava fazendo a dieta, tá? O que é mais importante. E tão importante quanto isso, eu consegui alcançar um emagrecimento sustentável. O que é emagrecimento sustentável? Eu me mantenho hoje no peso que eu eliminei. Ou seja, 2 anos depois, 2 anos e 3 meses depois, eu consigo manter o peso que realmente atingi. E obviamente o meu corpo já entendeu que esse é o meu novo normal. Então dificilmente eu vou recuperar os meus 25 quilos, tá certo? Bom, por que eu falo que eu gosto muito de ensinar e estudar? Porque eu acredito, gente, que o conhecimento ele é a base de todo entendimento. Quando você entende o seu corpo, você aprende a se olhar, você aprende a se amar, você aprende a desenvolver aspectos importantes que vão te gerar motivação. Então é exatamente isso. O processo de emagrecimento,
ele precisa de um ponto principal, que é motivação. O que te motiva hoje a querer emagrecer? Se você não entender por quê, para quê você quer isso, dificilmente você vai conseguir continuar essa jornada. Vai ser mais uma tentativa frustrada na sua vida. Então você precisa entender o seguinte: por quê, tá? Eu estou aqui querendo emagrecer. Por que eu estou assistindo essa aula da Jaqueline? Tem que haver um porquê e um para quê. E obviamente, quando você tem motivação, você alcança o peso desejado, porque você nunca esquece, diante de todos os desafios que você vai enfrentar, aquele docinho que te oferece, aquela festa irrecusável, você vai conseguir não deixar de ter uma vida social. Você terá uma vida social. Só que o fato de você saber, o fato de você entender o motivo que te leva a querer emagrecer, faz com que você faça escolhas inteligentes. Faz com que vocês tenham atitudes inteligentes diante do processo de emagrecimento, tá? Então, essa é a primeira parte que eu queria passar para vocês. Agora vamos falar o seguinte. Jaque, o que você vai falar efetivamente? Gente, um assunto mega importante, né? O metabolismo é fundamental para o processo de emagrecimento. E eu vou falar tantas coisas importantes para vocês aqui, inclusive vou sugerir um cardápio para vocês para estimular o metabolismo. Vocês vão gostar bastante, então fiquem até o final. Então a aula é como estimular o metabolismo para ajudar no emagrecimento, tá? Se dieta fosse apenas uma equação de 1.200 calorias, 1.300 calorias, estariam todas magras. E por que as pessoas não estão magras? Porque, na verdade, o processo de emagrecimento ele é altamente complexo, tá? E depende de vários fatores. E um dos fatores que eu vou falar hoje é sobre metabolismo. E você pode acelerar o seu emagrecimento a partir de um estímulo do quê? Desse metabolismo. Quando eu pergunto às pacientes, às plenas, o que elas acreditam que levaram ao ganho de peso delas, olha o que a maioria me responde. Primeiro, a pobre coitada da tireoide. Gente, a tireoide, ela é acusada de tudo, né? Então, a tireoide é citada como o primeiro fator. O segundo fator é o metabolismo Gabriela. Já que eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, o meu metabolismo é lento, tá? Que é uma grande ilusão. Vocês vão entender que não existe metabolismo lento, existem fatores que geram metabolismo lento. Terceiro, Jaqueline, o que faz eu engordar são os fins de semana. Terceiro, sou extremamente ansiosa. Sou extremamente ansiosa. Então, olha quantas desculpas elas me dão. Porque ninguém assume que come muito e que não faz atividade física. Então, o que eu quero dizer, gente? As pessoas hoje estão muito mais cobertas de desculpas do que de autorresponsabilidade para de verdade assumir o que de fato leva elas a esse ganho de peso. A gente arruma agentes causais, mas a gente não assume essa autorresponsabilidade. Isso é muito importante. Quando a paciente vai ser atendida por mim no consultório, a primeira coisa que eu faço, eu analiso a alimentação dela toda. Porque o discurso dela para mim é um. Na hora que eu analiso, é outra situação. Quando ela olha, ela fala, nossa, eu não sabia que minha alimentação estava assim. Por quê? Porque as pessoas sofrem da chamada amnésia calórica. Elas só lembram do que interessa. E o que realmente interessa, elas jogam para o cantinho, se escondendo dele. E são esses pontos que fazem a pessoa engordar. E muitas vezes afeta o metabolismo também. Então, o que é importante, gente? Independente do que vocês tenham, tá? Qualquer fator que possa agir diminuindo esse metabolismo. Gravem o seguinte, 70% do seu metabolismo, tá? Ou seja, do seu peso, está associado à alimentação. 20% do seu peso também está associado à atividade física. E 10% outros fatores. O que eu quero dizer? Que hoje o ganho de peso está relacionado 70% à alimentação. Ou seja, se você está acima do peso hoje, independente dos problemas que você tem, a alimentação é a principal causa. Tanto que quando a gente no grupo de pré-aquecimento do desafio de emagrecimento do grupo Master de emagrecimento, quando eu peço uma semana para as pessoas mudarem os hábitos dessa, ou mudarem algumas coisas, antes de começar o programa, a perda de peso ela é significativa, só com pequenas mudanças. Então, gente, não adianta arrumar desculpas.
Não adianta. Por quê? Porque 70% que te faz estar hoje está relacionado à alimentação, tá? Então, esse é o principal ponto. Então, olha só, gente, o que vocês alegam é responsável por 10%. Tá? Então vamos falar o que é metabolismo, gente. Então, tá bom, Jaque, legal, ok, a gente sabe que estamos acima do peso. E o que é metabolismo? Como uma alimentação pode acelerar o processo metabólico e auxiliar no processo de emagrecimento? Simples, gente. Metabolismo, eu até coloquei aqui, é um conjunto de transformações químicas que nós transformamos as substâncias ingeridas, tá? Que passam por essas reações de síntese, que substâncias que são assimiladas pelo organismo, ou seja, é um processo que envolve anabolismo e catabolismo, ou seja, assimilação e desassimilação. Ou seja, transformações químicas que vão formar e vão desformar. Vamos colocar assim. E, obviamente, esse processo vai liberar o quê? Energia. Então, toda vez que você tem um processo de anabolismo e catabolismo, você tem um processo de liberação de energia. E isso vai afetar o seu metabolismo. Então, a primeira dica para vocês, gente, o tipo de alimento que vocês consomem pode afetar mais ou menos essa liberação de energia. Portanto, alimentos ricos em carboidratos, eles vão liberar menos energia, vão gerar menos gasto metabólico. Ao passo que uma ingestão proteica aumentada na sua alimentação, ela vai gerar um gasto energético maior, vai acelerar o seu metabolismo. Portanto, qual é o perfil das mulheres hoje, da alimentação das mulheres? Muito mais ricas em carboidratos. Aí eu te pergunto, seu metabolismo é lento ou ele está lento por conta do seu estilo de alimentação? Porque se a pessoa emagrece, tendo problemas de tireoide, estando na menopausa, tomando uma série de medicamentos como antidepressivos, no grupo emagrecem assustadoramente, então vocês partem do princípio que não são esses fatores responsáveis, mas sim o que vocês consomem. Então, quando a gente fala em comer bem, não se trata apenas de fazer escolhas inteligentes, fazer escolhas saudáveis para melhorar a sua saúde. Se trata principalmente de oferecer para o organismo aquilo que vai estimular muito mais o metabolismo dele. Ou seja, a gente pode aumentar esse gasto energético. E o metabolismo, gente, ele pode ser dividido em 3 etapas, o que é muito importante. Primeira delas, tá? Taxa metabólica basal. O que é isso? As pessoas falam assim, taxa metabólica basal. É o número de calorias que o seu corpo queima para continuar vivo, ou seja, manter todos os seus órgãos funcionando. Por exemplo, quando eu uso a balança de bioimpedância, ela já me diz qual é a taxa metabólica basal daquela pessoa. Ou seja, 1.300 calorias. Ela não pode consumir menos do que aquilo. Porque aquilo é a caloria necessária para que ela possa se manter o quê? Com todos os órgãos dela funcionando. Tá certo? Então, vários fatores podem afetar essa taxa metabólica basal. Por exemplo, a idade, o avançar da idade pode diminuir essa taxa metabólica basal, peso, uma doença, uma composição muscular, pessoas que têm mais massa muscular, têm muito mais, uma taxa metabólica basal maior do que aquelas que não têm massa muscular, por isso eu reforço muito nos grupos de emagrecimento a ingestão proteica na alimentação, a perda de peso acompanhado de uma manutenção dessa massa magra ou aumento até da massa magra, justamente para a gente manter a taxa metabólica o quê? Em alta. Outro fator, outra etapa do metabolismo. Primeira, a taxa metabólica basal. A segunda é a termogênese de atividade sem exercício. Já que o que é isso? Bom, todos os movimentos que vocês praticam também queimam calorias. Já ouviram falar que as pessoas sentadas emagrecem menos? Que passam o dia inteiro no computador, que passam o dia inteiro sentadas? Exatamente isso. É a taxa de atividade sem exercício, ou seja, a gente chama de termogênese adaptativa. O corpo ele começa a acostumar naquele processo e você tem um gasto energético menor. Tanto que vários profissionais brincam. Olha, se você fica sentada durante muito tempo durante o dia, né? Orientação de profissionais da área de atividade física. Procura pular, dar 25 pulinhos. Para quê? Para que você não gere isso aqui, ó. Termogênese adaptativa por ficar o dia inteiro sentada, parada, sem um mínimo de atividade física. Portanto, trabalhar sentado o tempo inteiro pode afetar esse metabolismo. E a terceira etapa do metabolismo que a gente conhece é a termogênese da atividade física. Ou seja, todo mundo sabe, se você se exercita, você automaticamente vai o quê? Emagrecer. Por quê? Porque você está gerando
gasto energético, gerando um gasto metabólico, né? E obviamente a gente sabe que quanto mais atividade você exerce, maior é o quê? O seu gasto, porque você tem a termogênese induzida pela atividade física, aquela que você pode mudar se você fica muito tempo parada, e a taxa metabólica basal. E o que é muito importante nesse processo todo, gente? A alimentação e atividade laboral, que seria essa aqui, e a atividade física, elas vão interferir diretamente no metabolismo. Então não é só fazer atividade física. Tem aquelas pessoas que falam assim, já que eu faço atividade física direto, continuo comendo errado. E não consigo emagrecer. Nem vai, porque se você estiver comendo acima do que você está gastando, você vai engordar. E segundo, se você estiver consumindo os alimentos errados, que estimulam menos o metabolismo, não vai ver essa compensação, você vai continuar do jeito que está. E o terceiro ponto é você achar que caminhar todo dia é atividade física. E na verdade você está caminhando pensando na vida, contando as formigas, contando as estrelas no céu. Na boa, você está enganando você, né? Mas você não engana o seu corpo, tá certo? Então isso aqui é muito importante para vocês entenderem que todos os programas de emagrecimento que eu entro, já estou trabalhando esses 3 pontos fundamentais. Então, aquela questão que as pessoas falam, tem metabolismo lento? É pertinente? Você pode estar com metabolismo lento, mas não quer dizer que você é um ser extraterrestre e que é o único ser do planeta que tem metabolismo lento, tá? Porque vários fatores podem influenciar isso. Então, comer errado, tá? Comer demais e comer errado, né? Vai gerar o ganho de peso. Independente dos seus problemas. 70% hoje é relacionado a isso e não tem para onde fugir. E não se trata da caloria que você consome. Você pode comer 1.200, 1.300, 1.500 calorias só de doces. Mas exatamente o que você come é que também afeta o metabolismo. Então nós temos aí qualidade e quantidade associados. Então não adianta pensar só em quantidade, você tem que pensar também na qualidade do que você consome. E quais são os outros fatores que podem afetar o metabolismo, né? Eu falei de vários fatores aqui. Primeiro, gente, deles, se fala muito hoje que dormir pouco afeta o emagrecimento. Isso é fake? Claro que não. Isso já é comprovado cientificamente. Já existem vários estudos mostrando que o número reduzido de horas de sono, ele interfere diretamente no seu emagrecimento. Ou seja, dormir pouco te ajuda a engordar mais, tá? Por quê? Porque durante o sono, né? Porque o sono ele afeta o metabolismo. Se você dorme menos horas, você tem um metabolismo mais lento. Por quê? Porque existem reações, gente, gravem isso, reações químicas que são ativadas, levando à aceleração do metabolismo. Se você dorme pouco, você ativa menos essas reações. E, consequentemente, você o quê? Não acelera o seu metabolismo. Seu metabolismo está o quê? Lento. Segundo fator importante, passar muito tempo sentado. É o segundo fator que diminui esse metabolismo. Como eu falei para vocês, por que ficar muito tempo sentado em frente ao computador? Ainda mais agora tá todo mundo em home office. Ah, é o máximo? É o máximo. Mas não é máximo para o corpo, principalmente se você come mal. Por quê? Porque você vai estar gerando uma termogênese o quê? Adaptativa, lentificando o seu metabolismo. Bom, Jaque, mas eu só posso trabalhar durante o dia dessa forma. Bom, você pode fazer atividade física. Você pode se levantar, pode se movimentar. Você não precisa ficar congelada ou cravada com super bonder na cadeira o dia inteiro. Você pode fazer alguns movimentos e optar por alguns outros tipos de movimentos, ao invés de pegar elevador, subir escada. Então, tudo isso impede de você estar desenvolvendo o que a gente chama de termogênese adaptativa. Outro fator que afeta sua forma sobrenatural em emagrecimento, gente, ficar muito tempo sem comer. Pelo amor de Deus, gente. Se fosse assim, tava todo mundo magro, não é verdade? Não. Ficar muito tempo sem comer significa dizer para o seu corpo o seguinte: olha, baixa a tua bola aí, porque eu não tô mandando nada para você. E eu não sei o que será daqui em diante. E o que o corpo faz? Ele baixa o metabolismo, ele baixa a taxa metabólica basal dele, ele começa a economizar energia, porque a prioridade dele não é deixar você linda, magra, maravilhosa e gostosa. Não! A prioridade dele é manter as funções vitais básicas para pelo menos te manter viva.
O corpo pensa em saúde. Você pode estar pensando em estética, mas ele não está pensando. É que nem dinheiro tem, gasta, não tem, não vai gastar. O corpo é a mesma coisa. Então, essa coisa de passo o dia inteiro com fome e não emagreço, não vai emagrecer e vai piorar. Você vai perder massa magra e vai baixar mais ainda o seu metabolismo. Tá entendendo como é que funciona? Bom, outro fator também que influencia a baixa do metabolismo: beber pouca água. Gente, pelo amor de Deus, beber água não se trata se trata de saúde. Se trata de vários conceitos importantes. Primeiro, quando você bebe água, você melhora o seu intestino. E a gente sabe hoje da grande relação do intestino com o processo de emagrecimento. Os estudos mostram que alterações da flora intestinal podem afetar diretamente não só a vontade de comer doce, como também pode afetar o processo de emagrecimento. Vocês sabiam disso? Então, o intestino preso não é um aliado do emagrecimento. Portanto, beber água estimula o intestino e, consequentemente, auxilia na perda de peso. Outro ponto importante. A água ajuda a eliminar o quê? As toxinas do seu organismo. E essas toxinas também lentificam o processo de emagrecimento. Tanto que quando a gente entra numa semana detox, a nossa semana detox ela é hiperproteica, tá? Para justamente evitar a perda de massa magra. O que a gente percebe? Que as pessoas emagrecem sensivelmente. Por quê? Porque a gente sobrecarrega menos o corpo com toxinas e ajuda o corpo a eliminar essas toxinas que lentificam esse processo metabólico. Por isso os resultados são incríveis, né? Diminui inchaço. Outra coisa, os estudos mostram que mulheres hidratadas têm um processo de emagrecimento 44% maior do que aquelas que não estão hidratadas. Isso também ajuda no processo de emagrecimento. Além disso, a água também diminui a sensação de fome. Além disso, quando você bebe água numa alimentação rica em fibras, o que você faz com as fibras? Você favorece o entumecimento delas, né? O inchaço delas e, consequentemente, diminui o esvaziamento gástrico e diminui a fome. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, vocês viram quantos benefícios de beber água? Outro fator que afeta o metabolismo: medicamentos. Antidepressivos, medicamentos para pacientes diabéticos, anti-inflamatórios, esteroides, corticoides, todos eles de alguma maneira afetam o metabolismo, tá? Ou aumentando a fome, ou reduzindo o próprio processo metabólico, tá? Ou gerando resistência insulínica. E, consequentemente, isso também vai afetar o processo de emagrecimento. Outro ponto importante, gente, a idade. Quando você tem o aumento da idade, ela está associado ao envelhecimento o quê? Celular. Ou seja, você diminui a vida média dessas células e, consequentemente, as suas funções. E isso vai afetar o quê? Também o emagrecimento. Fora o fato que com a idade você tem uma alteração da composição corporal por ação da redução de vários hormônios. E esse envelhecimento celular, gente, ele já começa a acontecer a partir dos 30 anos. Ou seja, a partir dos 30 anos, cerca de 1 a 20%, tá? Desse metabolismo reduz, da taxa metabólica basal, ela reduz por ano, 1 a 2%. E aí, o que acontece? Você continua comendo as mesmas coisas, as suas células estão envelhecendo, mas a sua boca não, nem a sua mente está ali acompanhando esse processo. Você continua comendo as mesmas coisas, no metabolismo está mais lento. Ai, Jaqueline, então não tem solução, estou envelhecendo, a minha vida é isso que me espera. Não! Você tem várias formas de estimular seu metabolismo. Comendo melhor, se exercitando, ou seja, gerando movimentos para que esse processo ele não fique estagnado, tá? Você tem um fator fisiológico, mas você pode gerar condições para que esse processo ele não se torne o quê? Tão importante, tá? Bom, outro fator importante também no metabolismo, composição corporal. Isso que eu quero chegar para falar para vocês. Gente, seguinte, diminuição da massa magra, tá? Diminui a taxa metabólica basal e diminui o metabolismo. Entenderam? Portanto, os homens já têm uma vantagem sobre as mulheres. Eles já têm uma massa muscular maior do que as mulheres. E as mulheres têm um ponto negativo. Ela tem uma gordura essencial maior do que os homens, chegando até 12%. Porque a mulher se prepara todo mês para engravidar. E a fonte de energia para o bebê é gordura. Portanto, a gente está aí, ó, atrás. E quanto mais massa muscular, maior é a taxa metabólica, melhor o metabolismo. Porque você tem que massa magra aumentada.
E aí, as mulheres têm uma tendência o quê? A comerem muito mais doces, mais carboidratos. E aí eu quero só lembrar o detalhe. Mais doces e carboidratos aumenta o depósito de gordura, aumenta a insulina e aumenta a resistência insulínica. E isso gera o quê? Baixo metabolismo e ganho de peso. Olha que legal. Outro ponto, toda vez que você faz dieta drástica, aquela dieta, emagreci 25 quilos em 3 meses, a pessoa levanta uma bandeira, eu falo assim, meu Deus, eu tenho pena de você. A pessoa fala, mas por quê? Eu falei, primeiro, você precisa ficar 25 meses sem engordar. Você vai conseguir sustentar esse tempo todo? 25 quilos em 25 meses? Então, quanto mais tempo você leva para emagrecer, mais adaptativo se torna o seu organismo e mais fácil você manter esse peso sustentável, que é o mais importante, tá? E normalmente as dietas drásticas de emagrecimento, essa pessoa que emagreceu horrores, você pode ver que ela tá meio que pendurada. Ela tá flácida. Por quê? Porque normalmente dietas drásticas de emagrecimento, sem acompanhamento de um profissional, ela gera perda de massa magra. E se você reduz massa magra, você baixa o metabolismo e você tem um efeito rebote rápido. Basta comer um pouco a mais, você vai recuperar tudo aquilo que você eliminou, tá? E dependendo da situação, em dobro, tá? Então, isso é um ponto super importante. Sucesso no emagrecimento não é quanto você perde em pouco tempo, mas quanto tempo você mantém o que você eliminou. Esse é um processo importante. Outra coisa, efeitos hormonais e tireoide podem afetar o quê? O emagrecimento, mas provocados pelo efeito ioiô. Ah, Jaqueline, emagreço, engordo. Eu falo, meu Deus, eu tenho pena da sua tireoide, do seu corpo. Porque esse efeito ioiô, vocês não têm noção do impacto que gera na tireoide. E aí, o que acontece? Você vai ter lentidão no processo de emagrecimento por diminuir esse metabolismo. A gente sabe que a tireoide, ela está envolvida diretamente em vários aspectos. Eu vou dar uma aula só sobre isso para vocês também, tá? E outro ponto importante, gente, deficiências de vitaminas e minerais, é onde a gente entra na ortomolecular. A engrenagem do corpo depende de cofatores. O metabolismo, todo o processo de geração de energia, ele é dependente de várias substâncias, dentre elas vitaminas e minerais. Se você tem uma alimentação ruim, você tem uma oferta inadequada de vitaminas e minerais. O que acontece? Você vai lentificar o processo de emagrecimento, fora os sintomas que você vai sentir. Por isso que é muito importante, durante os processos de emagrecimento, que você seja assistido por um profissional para que ele possa adequar essas vitaminas e minerais através da alimentação e, se for o caso, de uma suplementação, por exemplo, uma ortomolecular. Para quê? Para otimizar esse metabolismo, devolver o que o seu corpo precisa e até mesmo o quê? Acelerar esse metabolismo. Então, gente, olha quanta coisa importante estou falando para vocês, tá? Que precisa ser entendido, tá? Dieta, efeito ioiô, dietas drásticas, consumo excessivo de carboidratos, baixa ingestão de proteína na alimentação e deficiência de vitaminas e minerais, o que vai acontecer? Vai baixar seu metabolismo. Aí vem aquela frase, eu faço de tudo e não consigo emagrecer. Por que você não consegue emagrecer? Se você está comendo pouco, porque você não está consumindo proteína suficiente, porque a sua alimentação em geral está com aquilo que você mais gosta, é conveniente para você, que são os doces, que baixam mais ainda o metabolismo, porque você quer perder, como disse hoje uma plena virou no grupo e falou assim, olha, meu objetivo é eliminar 23 quilos até dezembro. Eu falei, aí a pergunta que eu fiz para ela, você consegue ficar 23 meses mantendo isso? Não tem resposta, né? Então, gente, esse é um ponto importante. Não adianta ficar no sobe e desce, hoje perde, amanhã elimina, não adianta estar alterando toda a parte hormonal. E se tiver deficiente de vitaminas e minerais, não vai emagrecer. Então, olha quantas coisas. E exatamente o que eu encontro no consultório, tá, gente? Não pense que a pessoa que está me procurando para emagrecer, ela come muita proteína, ela tem uma massa magra fantástica, ela não faz dieta drástica de emagrecimento, nunca passou pelo efeito ioiô e tem uma alta oferta de vitaminas e minerais. Não é essa a realidade. Porque, do contrário, ela não estaria ali. Ela estaria muito bem, obrigado. E aí a pergunta é, Jaque, muito lindo o que você me falou. Só que como é que, então, nós podemos melhorar o nosso metabolismo? Também não adianta dar um monte de informação linda, maravilhosa, se eu não ensinar vocês de uma forma prática, não é verdade? Bom, primeiro,
sendo acompanhado por um nutricionista, por um profissional habilitado que possa analisar você de ponta a ponta. Segundo, prática de atividade física, tá? Lembrando o seguinte, está muito em alta os treinos de HIIT, né? O que são os treinos de HIIT? São treinos intercalados de alta intensidade. O que eles fazem? Eles impulsionam o metabolismo, tá? E os estudos mostram que são muito mais efetivos hoje nos processos de emagrecimento. Agora, se você quiser ganho de massa muscular, os treinos de resistência são favoráveis a isso, tá? Então, não adianta, você pode emagrecer, se fazer atividade física, ok, mas depois você precisa fazer. Primeiro, vai melhorar seu tônus muscular, vai ajudar o ganho no aumento de massa muscular, vai melhorar seu biotipo, a sua postura e vai te ajudar a continuar emagrecendo, tá? Senão você vai ter aquele efeito assim, ih, caraca, eu não consigo sair mais disso. Aí a primeira pergunta que eu faço, tá bebendo água? Tá fazendo atividade física? Ah, não. Então, cara, não dá pra ter milagre, certo? Terceiro fator, aumento da massa magra. Isso a gente consegue através de atividade física, alimentação e suplementação, tá? Principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de aumentar a ingestão proteica por meio da alimentação. Nós temos vários recursos. Quem está nos grupos de emagrecimento, na primeira semana todas já sabem adquirir whey protein isolado. Por quê? Porque eu já sei que 99,9% já tem uma ingestão proteica baixa e tem uma baixa massa muscular. Então eu já começo a nivelar todo mundo, tá? Outro ponto importante, aumentar a ingestão de alimentos termogênicos. Exatamente isso. Bom, primeiro, acompanhamento com o profissional, nada de fazer por conta própria. 2, praticar atividade física, não tem para onde correr, escolha uma modalidade que você goste e comece a evoluir aos poucos. 3, aumentando a massa magra através de atividade física, a mudança da alimentação e suplementação. E 4, utilizando os alimentos termogênicos, onde eu entro agora. Gente, existem vários alimentos que já têm estudos científicos consolidados mostrando que a ingestão deles não é o consumir hoje e depois você consome daqui a um mês, não. A utilização, a ingestão diária desses alimentos tem uma ação de melhorar a taxa metabólica basal, ou seja, de estimular a termogênese, aumentar o metabolismo e consequentemente levar ao processo de emagrecimento. O primeiro, canela, gengibre, aveia, quinoa, arroz integral, frutas ricas em vitamina C, chá verde, hibisco, chá de hibisco, pimenta, todos os tipos de pimentas, guaraná em pó, manipulação com casca de laranja amarga, isso aí é manipulação fitoterápica, tá? Cominho e ervas aromáticas. Olha quantos alimentos nós podemos ingerir, como eu falei, tá? Não adianta usar hoje, usar daqui a um mês. É utilização diária. A presença desses alimentos na sua alimentação também vão estimular a termogênese. Ah, Jaqueline, então hoje eu vou comer canela, vou comer gengibre e não vou malhar e vou continuar comendo errado. Não adianta nada, porque o resultado, ele é a soma de várias ações, não de uma única ação. Então isso daqui não é milagre, isso aqui é mais uma ferramenta importante para acelerar o seu processo metabólico. Então, primeira coisa, gente, carboidrato gera baixo gasto de energia comparado à proteína, portanto, aumentar o consumo de proteína. Ação 2, aumentar a temperatura corporal, aumentar o gasto energético em relação ao consumo diário. Deixa eu ver aqui, gente. Tá? Tive que desligar aqui meu alarme, né? Portanto, não existem milagres, é um conjunto de ações, tá? Orientação, atividade, mudança da composição corporal, ingestão adequada de proteínas versus carboidratos e ingestão de alimentos termogênicos. E aí, para que vocês fiquem felizes, eu propus aqui, tá? Um cardápio. Mas como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Bom, primeiro, gente, eu desenvolvi agora, né, todas as minhas plenas. Elas passam pelo grupo Master, né? São 2 semanas de desafio gratuito. Inclusive, eu quero reforçar aqui que o último grupo do ano, que é o grupo 11, vai começar dia 2 de novembro. Ainda dá tempo de você clicar no link da bio do meu Instagram, né? Estarplena, _ Jaqueline Migon.
E lá você clicando, automaticamente você vai cair no grupo e ele começa dia 2. E depois desse período, né, eu ofereço uma proposta de continuar comigo por mais 2 meses e meio. Eu mudei todos os programas. E 3 dos programas, dos 10 programas que serão instituídos são Estar Plena Termogênica, Estar Plena Metabólica, Estar Plena Reset Hormonal. São cardápios exclusivos desenvolvidos por mim, baseados em todo esse conceito de termogênese, de indução do gasto energético. E assim, cada semana vai ser representada por um programa, tá? E aí, Thiago, então eu vou dar um exemplo para vocês de como ficaria com todas as informações que eu passei. Bom, dicas de como utilizar esses alimentos. Café da manhã. É claro que tudo isso é adaptado conforme o paciente. Quantidade, calorias, mas isso aí de uma forma geral. Vamos avaliar de forma qualitativa, ok? Primeiro, o que eu sugeri de manhã? Um suco detox, coloquei abacaxi, hortelã, gengibre, chá verde e uma colher de sopa de óleo de coco, tá? Bate tudo no liquidificador com água de coco ou com água, pode coar. E eu ainda sugiro que acrescente chia, linhaça para aumentar mais ainda o conteúdo de fibras. E além disso, sugeri uma torrada integral e 2 fatias de queijo Minas com orégano e cominho em cima. Olha que delícia! Posso garantir que vocês não vão ficar com fome. Até porque toda vez que a Plena fala, tô com fome, eu falo, aumenta a proteína, tá certo? Bom, na colação, que é aquele lanchinho entre o café da manhã e o almoço, eu tô sugerindo uma taça de salada de frutas, principalmente frutas ricas em vitamina C, como abacaxi, kiwi, goiaba, banana, morango, laranja, mais 2 colheres de sopa da granola Estar Plena, que é a granola que vocês aprendem a preparar durante os grupos de emagrecimento, tá? E aí que já tem canela, só que canela e castanhas, aí eu aprecio para acrescentar uma colher de sobremesa de guaraná em pó. Gente, fica espetacular. Além de você acelerar seu metabolismo, ó, sua energia vai lá para cima. Almoço. Minha sugestão, uma salada de folhas com umas nozes picadas e um molho feito com chá verde, ervas, pimenta biquinho, óleo de coco, aceto balsâmico, alho e cebola roxa. Gente, essa salada fica incrível, tá? E 2 colheres de sopa de arroz integral ou de quinoa e acrescentando 2 filés de frango grelhado ou assado com ervas e gengibre. Simples, maravilhoso. Lanche da tarde, eu sugeri um mingau de aveia com meia medida de whey protein isolado, uma torrada integral com pasta de queijo Minas misturado com ervas, pode ser de atum e requeijão, tá? Esse seria o lanche da tarde. E o jantar? Eu sugeri um shake de whey protein, em que você coloca fruta, chia, linhaça, ou você pode repetir o almoço sem o arroz e a quinoa, seria só a salada com a carne, ou um omelete de proteínas e ervas com salada, ou uma sopa termogênica mais apimentada, onde a gente vai utilizar a pimenta. E naquele molho de salada também, gente, você pode estar utilizando outros tipos de pimenta também, tá? E 3 vezes ao dia um chá de hibisco, gengibre e canela, ok? Porque o chá precisa ser utilizado no mesmo dia. Aí vocês vão me perguntar assim, Jaque, lindo demais, mas eu não tenho tempo, é caro, não gosto de pimenta. Bom, quando você vai se casar, você se prepara durante 1 ano ou mais para que aquele evento aconteça e seja um sucesso, não é verdade? Hoje, um dos grandes problemas nos processos de emagrecimento é que as pessoas não se organizam, não se planejam para isso. Acham que emagrecer é só pegar um cardápio e pronto. Aí, na hora de abrir a geladeira, descobre que não tem nada disponível. E aí vai comer o que é fácil. O que é fácil normalmente engorda e não é bom para o seu objetivo. Então, vocês precisam pensar o seguinte, se vocês querem emagrecer, vocês precisam tomar uma decisão. E decisão envolve planejamento, organização, tomar as rédeas da responsabilidade, tá? Não tem tempo? Congela, se organiza, tira um dia para comprar. Se tem uma pessoa em casa para fazer, já diz para ela o que precisa ser feito. Fala com a sua nutricionista que você precisa de uma coisa simplificada e vai ter solução. 2, é caro. Gente, posso garantir, isso que eu coloquei não é mais caro do que o que você vem comendo de alimentos processados, comendo fora, só engordite. E ó, pobre em fibras, tá?
Terceiro, não gosta de pimenta. Você não tem só pimenta com agente termogênico, tem trilhões de coisas. Então, pensa o seguinte, se você tem muitas desculpas, talvez você não esteja pronta para a grande virada que você deseja ter na sua vida. Principalmente para 2021, que saiu chegando aí, ó, com tudo e mais magra. Então, eu falo sempre o seguinte para todas as minhas plenas. Existem aquelas que querem, existem aquelas que desejam, existem aquelas que estão dispostas. As que querem, normalmente elas desistem e se frustram. Então, por exemplo, meus grupos de emagrecimento são assim, começam 200 plenas, que é o grupo que eu fecho. 200 querem. Então lá, totalmente eu quero. Quando vai pro meio do processo, quando o grupo vai começar, né? Aí a gente vê que vão ficar só as que desejam. E normalmente desejar não é o suficiente para você ter resultado. Então normalmente elas começam e param no meio do caminho. Quem vai até o final? As que estão dispostas. Por quem está disposto vai até o final, por quê? Porque tem motivação, tem razão para fazer aquilo. E quando você tem motivação e razão para fazer aquilo, o seu resultado não é nada diferente do que a palavra sucesso. Porque só tem um jeito de você não alcançar alguma coisa. É parando no meio do caminho. Porque todo mundo que continua vai alcançar. Não importa o tempo. É só você não parar no meio do caminho, tá? Então é exatamente isso. Eu convido vocês para o grupo 11, que vai começar dia 2, que é o último grupo, tá? Vou pedir para vocês deixarem os comentários aqui, né, dessa aula. Vou editar essa aula que ficou ao vivo para vocês e vou colocar no IGTV para vocês compartilharem com as amigas, pra gente, ó, turbinar e mudar a vida de muitas mulheres. Meu conceito, gente, não é só vê-las magras, mas vê-las vocês transformadas. Vocês passam muito mais tempo olhando para baixo, para a balança, e o que eu quero é que vocês olhem para frente, para vocês, e descubram outras coisas maravilhosas que vão retroalimentar a motivação de vocês para o processo de emagrecimento, tá bom? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aí para poder já estar respondendo, tá? Antes de finalizar. Quero agradecer vocês que estiveram aqui presentes. E aí, daqui a pouquinho eu passo o vídeo pra vocês, tá? Obrigada, beijo grande.